Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Então desce mais uma dose de boas discussões do automobilismo. Está no ar mais um Café com Velocidade, edição 558. Esta semana vamos tratar de muitos assuntos. Estou bem feliz que o programa está bem recheado. Vai ter muita coisa para se falar. Antes de mais nada, só um pequeno pedido de desculpa. Semana passada a gente ia produzir 2 blocos sobre Fórmula 1. Acabamos produzindo apenas um bloco devido à agenda, problemas de agenda e alguns problemas técnicos que ocorreram. Mas estamos de volta com tudo e essa semana o programa vai estar especial com a casinha completa por enquanto. Diogo Gomes, Thiago Raposo, Fábio Campos e Bárbara Franzin presentes aqui para dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite. Cada um deles vai falar um pouquinho daquela categoria que mais chamou a atenção. Então eu vou começar primeiro com a sempre presente Bárbara Franzin, que vai falar um pouco de Fórmula Indy. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bárbara Franzin. O que você traz aí como destaque inicial da Fórmula Indy? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Bom, eu sabia que ia sobrar essa pergunta para mim. Bom, de positivo, particularmente, eu vou falar a vitória do Newgarden, que eu gostei bastante, achei que teve ali uma disputa no final da corrida, mas, todavia, contudo, entretanto, não tivemos uma prova muito boa, muito animada, com ultrapassagens, o que já tá ficando característico, né, quando a gente fala de Phoenix. Então, mudanças aí são mais que necessárias. Então eu fiquei feliz por um ponto, mas não vou aqui elevar a categoria e falar que foi uma boa prova, porque não foi. E agora trazendo para a mesa ele, Diogo Gomes, direto do nosso lindo Nordeste, para falar um pouco de algo que aconteceu aqui no sul do Brasil, da Stock Car em Curitiba. Bom dia, boa tarde, boa noite, Diogo. Seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade. Grande Thiago Rosa, obrigado. Prazer falar com você, com o pessoal da bancada e, claro, para todo o público do Café com Velocidade. Stock Car fazendo sua segunda etapa, né, naquele estilo um tanto quanto peculiar, eu diria, mas tentando fugir de alguns pontos e com vitórias interessantes, principalmente na corrida 2 do Lucas de Grassi, que pode trazer uma nova cara para a categoria, eu diria, saindo um pouco daquilo que a gente via tendo nos últimos anos, pelo menos em termos de piloto vencendo lá na frente. Mas a gente entra em detalhes durante o quadro. Assim como nós vamos entrar em detalhes da MotoGP, que chamou a atenção de um risonho Thiago Raposo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Raposo. O que você traz da categoria que correu aqui do lado, na Argentina? Fala Rosa, fala ouvintes do Café com Velocidade. Legal estar de volta aqui, nem seja só pro quadro da MotoGP, mas diz a lenda que semana que vem as coisas retornam ao normal. Sobre a MotoGP, eu achei divertidíssima a corrida. Obviamente eu não ficaria feliz se o campeonato fosse todo nesses moldes, mas como nós sabemos que a MotoGP não é assim, a gente conhece muito bem a categoria, a gente sabe como a categoria é boa, como a categoria entrega espetáculos bons, como existem disputas, eu me permito a me divertir com uma corrida que foge um pouco dos scripts e que seja como foi essa da Argentina, toda a confusão antes da largada, aquela situação, né, improvisada ali de como não prejudicar o Jack Miller, que a gente vai discutir, tenho certeza, durante o programa, a cabeça do Marques, a tentativa de recuperação dele, tudo que envolveu, a briga lá na frente, né, só com pilotos de certa forma lá do B, nenhum dos postulantes ali é o título, os pilotos que a gente acredita, talvez o Zarco, né, não sei se a gente coloca o Zarco em que grupo, a gente vai discutir isso, mas eu achei divertidíssimo, dei muita risada assistindo a corrida, eu quero de repente até revê-la, porque eu gostei bastante, desde que continue sendo exceções.
E claro, Fábio Campos, que vai falar um pouquinho da Fórmula 1. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fábio Campos. E aí, gostou do que viu no Bahrein? Olá, Rosa. Olá para você, olá para todos os colegas aí hoje reunidos na mesa, olá para o ouvinte que participou durante a semana. Você já pediu desculpa, né? Não conseguimos ler os e-mails na semana passada, porque achamos que conseguiríamos gravar um bloco e acabamos não conseguindo, mas todo mundo participando em peso aí nessa semana. Olha, não me desagradou tanto a corrida, embora a gente saiba que ali haveria um potencial para acontecer coisa muito melhor do que aconteceu. O que a gente viu foi um jogo de xadrez na frente e uma corrida com boas disputas um pouquinho atrás. Muita coisa para a gente discutir, muita repercussão, muita tentativa, eu estou percebendo, de pessoas de cravar certas coisas, batendo um olho aqui nos e-mails agora, 30 segundos atrás, mas a gente vai debater muito sobre o que aconteceu no Bahrein, sobre o que aconteceu em Sakir, e o que a gente pode tirar, se é que a gente pode tirar alguma coisa para o futuro do campeonato. Há asteriscos aí nessa frase, mas a gente fala ao longo do programa, explica para o ouvinte direitinho essa história. Com certeza, e o recado aqui é rápido, já que este programa está recheadíssimo, como vocês puderam ver por essa introdução, com todos os nossos participantes do Café com Velocidade, os participantes fixos, né, como de costume. E aqui, rapidamente, a gente lembra do apoia.se/Café com Velocidade, nosso programa de apoiadores, onde os nossos queridos ouvintes nos ajudam com qualquer quantia, e essa quantia mantém tanto hospedagem, quanto parte técnica, apoio para eventos de marketing. Ano passado teve até um evento no final do ano, um encontro do Café com Velocidade, muita gente participou, tivemos aí algumas coisas, uns brindes relacionados para quem era apoiador, e tudo isso vai ser mantido ao longo do ano, e como eu falei semana passada, sempre... Se você me permite, Rosa, já que você está falando dessa parte aí, ainda temos camiseta do Café com Velocidade, que fizemos da leva do ano passado. Então, se você está ouvindo, tem interesse em adquirir uma camiseta do Café com Velocidade, entre em contato com a gente pelo e-mail que o Diogo vai informar para vocês em breve. E se me permite, a camiseta é muito bonita. E qual que é o e-mail, Diogo Gomes? Isso é verdade, bem bonita. É o cafécomvelocidade@gmail.com. Isso aí todo mundo já decorou, eu tenho certeza. O Fábio Campos acha a camisa bonita também? Sem dúvida nenhuma, tanto azul, eu não sei se tem a azul e a verde, mas as duas são igualmente belas. A vermelha, né? Verde não existe. Não, eu pensei uma cor e falei outra, azul e vermelha, exatamente. Só tem da vermelha. Mas ao preço de R$30 mais frete. Mas o ouvinte pode ter certeza que vai estar muito bem vestido com aquela camisa vermelha linda. Um vermelho café com velocidade, diria a Bárbara Franzin. Bom, abertura feita. Hoje é muito rápida a abertura, até porque nós temos muita coisa a discutir. Então vamos começar com a Fórmula 1. Bom, como eu falei, vamos começar a falar de Fórmula 1 neste programa, né? Esse bloco 1 aí, todo especial, falando da etapa do Bahrein, né? Em Sakir. Com todos os eventos que aconteceram nesse final de semana, a gente vai trazer tudo para ser discutido. E já quero iniciar falando o seguinte: muito obrigado você, ouvinte, que faz o Café com Velocidade, porque trouxeram muitas informações, assim como sempre fazem em outros programas, mas nesse trouxeram muitas informações que enriqueceram demais o nosso roteiro. E já de antemão já iniciando as discussões do programa, começo com Fabrício Dutra, que colocou para mim: você concorda com o que tuitou a Mercedes? Triste perder a vitória, mas independente do resultado final, essa foi uma corrida de verdade? Ele pergunta, essa foi uma corrida de verdade? Eu acho que é bom a gente começar já com esse tipo de indagação. Eu tenho uma opinião que essa corrida ficou um pouco mais marcada, Fábio Campos, por causa da tensão
dos momentos finais da disputa entre Mercedes e Ferrari, que parece que já começa a tomar assim ares de que vai ser um pouquinho melhor do que esperávamos no início do ano. Ou não, ou você discorda completamente e acha que não foi uma corrida de verdade, que faltou algum tipo de emoção, disputa, e que realmente o final falseou essa sensação. Não, eu acho que foi uma corrida com um estilo diferente, né? Foi uma corrida que essas duas primeiras corridas foram muito específicas, né? Uma num parque, a outra numa pista que eu já falei várias vezes, é a melhor que existe para a Fórmula 1 de hoje, mas que não vai se repetir tanto. O tipo de pista não vai acontecer tanto, ainda mais pela questão da noite, né? Porque a temperatura vai ser muito influente esse ano, continuará sendo, né? Os pneus, eu acho que a grande mensagem dessa corrida é o trabalho com os pneus, que pode ser diferente esse ano, né? Mas enfim, daqui a pouco eu entro mais sobre esse aspecto. Eu fiquei muito mais com a sensação de que lá na frente foi um jogo de xadrez, porque foi aquele negócio da tática, de vamos apostar em uma, aí a Ferrari muda, aí a Mercedes veio, e aí o Bottas veio para cima, mas foi muito ali no psicológico, podemos dizer assim, né? Foi uma guerra ali de ver quem faz o movimento, quem segue, quem tenta rebater no box, e atrás um pouquinho mais de emoção atrás, né? Ali com o McLaren, com a Haas, enfim, pouco. Não acho que eu esperava um pouco mais do Grande Prêmio do Bahrein, mesmo sabendo de tudo que está acontecendo com a Fórmula 1, enfim, mas eu acho que essa corrida poderia ter sido melhor. Claro que foi muito melhor do que a Austrália, mas a expectativa para essa corrida é diferente da expectativa para a Austrália. A gente tem que analisar a Fórmula 1 de acordo com cada realidade, sempre fazendo aquela ressalva, né, de que a culpa não é de pista, né, corrida ruim, raramente a culpa é da pista, vamos colocar assim. Então, para responder a colocação do Dutra, né, que foi para você, né, na verdade, mas foi uma corrida de verdade, mas não foi uma corrida boa, né? Talvez essa seja a grande tristeza, né? Quando uma corrida de verdade não é uma corrida tão boa, mas teve elementos de tensão, teve elementos, repito, daqui a pouco eu falo mais dos pneus que podem ser bons para 2018, pode ser uma boa indicação, embora, né, a Fórmula 1 não vai correr à noite todo final de semana, né? Esse tipo de pista sem curva de alta é raríssimo, enfim, são poucas, Canadá, enfim, uma ou outra que você vai pegar nessa situação. Então, eu acho que na China a gente vai ter, até porque não vai ser só a China, né? Aí a gente vai ter 3 corridas. Eu acho que ali vai dar uma indicação, embora não seja uma pista que esquente muito, diferente das outras. Mas eu acho que aí sim, porque Bahrein tem a sua especificidade muito grande e a Austrália também. Mas a gente já consegue tirar algumas conclusões. Sem dúvida, discorreremos sobre elas. Vamos discorrer sim, com certeza teremos tempo para divagar sobre... tá certo a palavra? Divagar, Fábio Campos? Devagar no sentido de divagação, não no sentido de lentidão, tá certíssimo. Exatamente. Devagar, não devagar. Devagar a gente não pode ser, na verdade, teremos que ser rápidos aqui. Mas o Leandro JF, ele curiosamente, ele fez uma menção à questão dos pneus indiretamente. Aí quero colocar Diogo Gomes na parada. Ele disse aqui que achou que o Lewis Hamilton podia até conseguir uma dobradinha após a parada do Lewis Hamilton, que poderia a Mercedes ter tido uma dobradinha. E ele não levou em conta a fabulosa pilotagem que Sebastian Vettel teve para oferecer. E o que me chama a atenção é a frase final dele, Diogo. Que corrida sensacional. A falta de ultrapassagem pela liderança apimentou e muito essa corrida. Questão de pneus, questão de não ultrapassar, e aí? Bom, sem dúvidas aquela eu não vou chamar de briga, mas aquela tentativa de briga no final deu uma... fez nós terminarmos a corrida um pouco animados, né? Um pouco, ok, deixa eu ver se vai sair alguma coisa daqui. Eu não vi esse momento em que a Ferrari, ele viu, né, de que a Mercedes poderia fechar 1-2 ali. O Vettel estava muito vivo. Tá certo que no final já era esperado que ele sofreria muito com os pneus. Eu acho até que sofreu mais do que até ele mesmo esperava, né? Ele veio no rádio logo após a corrida para informar que os pneus estavam totalmente acabados no final.
Mas eu não, aquela parte final não anima tanto assim, sabe? A briga que teve ali atrás de Renault, de Force India, de Toro Rosso, de McLaren é que deu uma animada mais interessante. Me deu uma animada mais, sabe, mais na corrida. Agora, um ponto importante que ele traçou aí, a questão dos pneus, né? Acho que vale a gente citar por cima, depois do campo que entrar em detalhes aí, mas foi o que fez essa briga que ele citou aí no final, né? Que foi o que animou ele, ou essa tentativa de briga no final, existir, né? Porque a diferente escolha de pneus ali é o que faz a Mercedes esticar melhor o stint dela, tá mais viva, digamos assim, no final, apesar de estar com o pneu, em tese não, né? De fato, mais lento, mas que com a vida mais longa, e a Ferrari com os pneus mais macios ganhando um tempo ali no início, mas depois perdendo bastante. A diferença entre esses pneus, eu diria que voltou a fazer alguma diferença, ou pelo menos no Bahrein fez alguma diferença. Não sei se vai ser assim nas outras pistas, mas nessa pista fez a diferença, voltou a fazer diferença, e foi o que deu aquela animada ali para no final a gente ter alguma briga. Tem outros pontos, como por exemplo a saída do Kimi, que eu imagino que a Ferrari usaria ele para segurar ritmo do Bottas, não do Bottas, né, que o Bottas consegue a liderança logo no início, mas talvez segurar ele um pouco mais na pista para provocar alguma coisa, enfim, buscar alguma estratégia diferente, tentar usar ele de alguma maneira. E aí quando ele sai da corrida pelo infortúnio que aconteceu, aí o Vettel fica mais frágil, vamos colocar dessa maneira, ainda mais com as duas Mercedes vindo muito rápido. Então foi o que deu essa animação ali no final, sabe? Mas no geral, eu vou dizer que eu gostei da corrida. Eu não saí satisfeito, mas principalmente depois do que a gente viu na Austrália, né, de que eu fiquei realmente traumatizado, ter uma corrida pelo menos com brigas ali e com algumas batalhas, e deu para dar uma animada. Bárbara Franzin, André Bonaparte fez aqui os seguintes questionamentos, e aliás, Bonaparte voltou aí com tudo esse final de semana, participando com vários questionamentos aí o programa, ele que é um ouvinte aí das antigas que estava meio sumido, né? E ele já falou aqui que a Ferrari mostrou que construiu um carro muito equilibrado e consegue mantê-lo competitivo mesmo com pneus muito gastos. E aí ele pergunta: vocês acreditam que a Ferrari possa se manter na briga pelo campeonato até o fim da temporada? É engraçado já perguntar isso na segunda etapa, mas ele já pergunta isso e fala até da chegada das pistas europeias. A Mercedes, será que voltará ao topo sem maiores problemas? Ele até menciona, né, que foi por conta da vitória na Austrália ter sido por um acaso, no caso da Ferrari, né, uma situação sazonal, e até ele coloca também a do Bahrein, por causa da troca da caixa de câmbio do Hamilton. No caso da do Bahrein eu discordo, mas e você, Babi? Você acha mesmo que a Mercedes ou a Ferrari pode se manter na frente? Ou é muito cedo para falar isso? Tem que esperar ainda o campeonato evoluir um pouco mais? Entende, pode pegar um pouco do que foi no ano passado, que começou exatamente assim. Muita gente entusiasmada que a Ferrari voltou, né? Se a gente pode brincar com esse termo. Foi muito legal, inclusive, ter visto ela dominando as primeiras provas, porque a gente não tinha essa competitividade, mas eu ainda acredito sim que a Mercedes é mais forte e as ordens vão se estabelecer aí nas próximas provas. É a ordem que a gente está acostumado a ver, não que é a melhor de todas. E início de campeonato é sempre aquela questão, né? As equipes, pilotos estão se adaptando às novidades, ao que tem de diferença no regulamento, a quantas unidades de potência tem que utilizar, quais cuidados a mais tem que ter com o carro para não ter essas quebras. E depois ali de 5, 6 provas já está todo mundo meio que acostumado, conseguindo dominar. Então eu acredito sim que a Mercedes vai conseguir mostrar mais resultados, até por conta desse fato que a gente mencionou, do Hamilton ter essa punição que acabou dando aí mais graça para a prova, né, pelo que ele fez em alguns momentos, mas se fosse ele pressionando o Vettel ao invés do Bottas, eu diria que talvez a gente tivesse uma briga aí, ou talvez uma ultrapassagem. Então, eu
gostaria que a Ferrari continuasse com um bom desempenho para a gente ter um campeonato interessante, mas pelo que eu vi nos últimos anos, eu acredito que a Mercedes vai voltar a dominar. Aí, Fábio Campos, eu vou retomar você, porque o Jailson Fernandes perguntou sobre o domínio da Mercedes e já fala se você mudou de opinião. Ele menciona que o Vettel conseguiu um resultado assim para um típico piloto fora de série, né? E aí ele também menciona a questão do Hamilton ter largado de trás e conseguido uma ultrapassagem também fora de série, né? Uma ultrapassagem tripla. Ao que parece nesse comentário, ele faz uma escada ao que o Cesarino critica no Bottas, né? Que ele diz, segundo Cesarino, é um banana de pijama. Quer dizer, não ataca, não é um piloto aguerrido, não é um piloto que faz o que o Vettel ou o Hamilton fazem. E aí, de novo, eu acho que temos que começar a conversar como que Ferrari e Mercedes estão atuando em relação aos pneus, né? Que acabam fazendo grande diferença ao longo das corridas. Para explicar para o Jailson, para explicar para o Cesarino e para explicar para os demais que perguntaram a respeito sobre Mercedes e Ferrari, a grande dúvida do final de semana. Isso aí é que é comentário apaixonado, viu, Rosa? Esse aí foi contra o Bottas, mas eu tenho uma certa concordância que daqui a pouco eu chego lá. Vamos falar de Mercedes e Ferrari primeiro, né? Eu acho que o mais genial dessa corrida foi, infelizmente, aquela genialidade invisível, né? Muito mais legal é a genialidade que você vê, né? A super ultrapassagem. O momento da ultrapassagem tripla do Hamilton foi o ápice da prova. Embora tenha sido muito do DRS ali, né? Foi muito Stock Car a ultrapassagem, né? Foi realmente um momento de atenção, de atração, porque são 4 carros, o Ocon ali quase bate no carro da frente. Então, enfim, foi um rosco legal, foi o melhor momento da corrida, mas com algumas ressalvas técnicas, digamos assim. Agora, a genialidade invisível, né, que eu me refiro, foi a da Ferrari, que conseguiu mudar de estratégia durante a corrida, que era uma coisa que não estava planejado, porque ninguém sabia que aquele pneu amarelo, né, o macio, iria durar até o final, iria durar tantas voltas, porque o Vettel, né, acaba parando com uma antecedência muito grande. Então a Ferrari apostou naquilo, né, naquela questão de vamos ficar na pista, porque não ia ficar, ia fazer 2 paradas. Houve uma boa parte da prova em que o Bottas, para mim, era o grande, vai ganhar, vai ficar na mão do Bottas, porque ele já tinha feito a parada depois, já ia até o final mesmo, e o Vettel nunca ia conseguir abrir os 25, né? Eles diziam 25, por aí, 27, sei lá, segundos de vantagem para parar e voltar na frente, ou até fazer uma parada e voltar próximo, né? Porque você pode parar, o outro passa, mas você com um pneu muito mais novo vai lá e retoma. Mas não tinha nenhum desenho disso, porque o Bottas estava muito perto relativamente do Vettel, que no caso de uma parada a mais da Ferrari, ficaria para o Bottas. E a Ferrari teve a grande jogada de ficar, né? De apostar em continuar, e os pneus resistiram. Então, nessa briga, você falou que acho que foi o Jailson, né, que fez a pergunta de se eu mudei de opinião. Exatamente. Aliás, também, antes de eu responder ele, a punição do Hamilton não é um indicativo do porquê ele perdeu a sua corrida, porque a Ferrari estava mais rápida todo o tempo, antes do domingo. No domingo foi parelho, mas a classificação a Mercedes não faria a pole, né, mesmo com os seus modos de classificação, enfim, porque há uma questão do pneu aí agora sim eu entro na questão. Aproveito, Campos, rapidinho. O Dutra perguntou isso para você. A Mercedes não ligou o Quali-Mod no Bahrein? Por qual motivo? Ele perguntou isso. Então já aproveito. Eu acho que ligou, Fabrício. Só que quando a questão é o pneu, fala muito mais alto do que quando há um problema com o pneu. Então eu vou acabar respondendo o Jailson e o Dutra juntos. A Mercedes teve uma dificuldade com o pneu, com o super macio, que isso o modo do motor não resolve. Quando o carro está ali certinho no trilho, como estava na Austrália, vira aquela bomba de virar 8 décimos mais rápido na última volta. Mas a Mercedes estava com dificuldade. E aí a questão do Jailson que pergunta se eu mudo de opinião. Eu acho que a Mercedes ainda é o carro mais rápido, só que a Mercedes mostrou um defeito no Bahrein, ou parece indicar um defeito no Bahrein, que para mim pode virar o jogo desse ano.
né? Porque o carro mais rápido pode não ganhar, já aconteceu em outros campeonatos. Que é a questão do calor. Né? Sai da boca, você não precisa ler nas entrelinhas, não. Tem gente falando da Mercedes boca fora, assim, ó, pronunciando essa frase textualmente. O calor não é bom para nós. Meu amigo, se o calor não é bom, vai sofrer. Porque vem aí a temporada de calor. Né? Repito, a China, acho a Mercedes super favorita para a China, por um dos grandes motivos, não só pelo desenho da pista, mas por essa questão. Ali normalmente não faz calor, embora não tenha visto a previsão do tempo. Mas ali normalmente não é lugar de calor. Então, a Mercedes, inclusive, ganhou lá o ano passado. Então, essa questão, eu acho que a Mercedes pode estar pagando por uma coisa que ela faz que a gente não questiona, mas que talvez já mereça ser questionado. Que é absolutamente esnobar os pneus mais macios durante a pré-temporada. A Mercedes esnoba. A Mercedes tem 8 dias de testes. Nevou esse ano, mas enfim. Basicamente, ela tem 8 dias de teste em que ela só anda com o pneu mais duro. Ou no máximo ali o amarelo, que hoje é um pneu do meio ali, né, da escala. É chamado de macio, mas tem vários ainda abaixo dele em termos de maciez. E a Mercedes não anda com esses pneus. Então, eu acho que a Mercedes tem uma grande chance de estar pagando por isso. Porque a gente viu, a sexta-feira, a Mercedes errou demais. Assim, os carros estavam muito instáveis. Eu fiquei com essa sensação. De que toda vez que se mostrava o Hamilton na tela, era para uma errada aqui, uma escorregada ali. E o tempo também não vinha. Então já fiquei com essa pulga atrás da orelha. Veio a classificação. A Ferrari se deu melhor com os super macios. Né? E nem são os hiper ou os ultra. São apenas os super, né? Meu Deus, tomara que não tenha ninguém ouvindo o café que esteja novato na Fórmula 1, porque senão vai pensar assim, o que esse cara tá falando de super, ultra, hiper? Né? São os pneus aí que estão para vir, né? Que estão aí já na grade de uso. Aliás, a China faz uma ressalva, né? A China vai ocorrer pela primeira vez, se eu não estou enganado, o salto, né, de pneu. Né? Não são os 3 seguidos, né? Vai haver o médio vai pular para o ultra macio, do macio vai pular para o ultra, enfim. Vai haver salto agora na escala dos pneus na China, se eu não estou enganado. Mas enfim, para resumir aqui o assunto Mercedes e Ferrari. A Mercedes não usar esses pneus na pré-temporada pode estar fazendo com que ela pague o preço, porque ela não se acertou. Na hora que você passa lá, a pré-temporada inteira usando só um pneu, a chance de você ficar atrás, sim, no entendimento. Né? E eu fiquei pensando isso nesse domingo, eu fiquei pensando, gente, os caras não põem a borracha uma vez, cara. Você tem que entender o composto, pelo menos a reação que ele vai gerar no seu carro, na suspensão. Cada pneu é um acerto hoje, né, hoje em dia. Não colocar nenhuma vez, é muita segurança. Eu até já coloquei no Twitter que existe até um fator aí meio que da guerra psicológica. Né? A Mercedes não explode na pré-temporada, ela não estoura os cronômetros, porque o impacto disso aí para cima dela vai existir. Dentro da Fórmula 1, não estou falando nem de redes sociais, de público, não. Dentro da Fórmula 1 vai começar uma pressão de, meu Deus, esses caras já vêm botando 1 segundo, nem começou o campeonato ainda. O que será de nós? Né? Se já reclamam da Haas, quando a Haas é rápida, você imagina da Mercedes, embora o que reclamam da Haas é outra coisa. Justiça seja feita. Mas é isso, a Mercedes demonstra um defeito, aparente defeito, porque é aquilo que eu falei, vou falar de novo. É uma corrida à noite, né, é uma pista muito peculiar, é um tipo de asfalto que eles dizem que é uma mesa de bilhar, porque praticamente não tem defeito no asfalto. Enfim, então há esse asterisco. Pode ser que resolvam, como resolveram no ano passado, porque o começo do ano passado da Mercedes foi igual. Eles também não se achavam com os pneus mais macios, fizeram 2 dias de testes no Bahrein, durante a temporada, que eram permitidos, e acertaram ali. A Fórmula 1 ficou no Bahrein, depois da corrida do ano passado. Esse ano não, mas ficou. E eles usaram os 2 dias do Bahrein do ano passado para testar só os ultramacios e os supermacios. Esse ano eles não vão ter essa prerrogativa. Então pode ser que isso vire uma grande dificuldade. Me impressionou a dificuldade da Mercedes com os pneus mais macios. E por falar em dificuldades de Mercedes, e até já começando também a colocar um pouco de Red Bull na história, Diogo Gomes, Lucas Herrera aproveita o seu e-mail aqui, ele deu algumas opiniões e uma delas é a respeito sobre a briga Ferrari, Mercedes e Red Bull. Ele estava pensando que ele foi um dos que cravou após a primeira corrida que a Mercedes provavelmente iria sobrar esse ano, né? Depois da prova do último domingo, tem como ele cravar alguma coisa? Ele se pergunta.
Ferrari andou melhor o final de semana inteiro. Mercedes apanhou muito do carro, como disse Fábio Campos. E Red Bull, no pouquíssimo tempo que andou e nas classificações, até parecia ter condições de andar muito perto das duas primeiras. Mas será que é isso mesmo? Será que o Herrera tá certo em pensar nessa linha? Ou ainda existe alguma coisa que talvez a gente não tá vendo? Ou ainda mais, o Fábio Campos está certo na questão dos pneus e a Mercedes pode estar pagando por não testar tanto os compostos mais macios? Olha, o que eu vi, pelo menos em corrida, eu concordo com o que o Herrera fala em termos de ritmo durante o final de semana, como um todo, eu diria, né, de treinos e classificação da Mercedes no Bahrein ter sido deficitário, a verdade foi. Mas eu vi a Mercedes andando melhor no final na corrida, principalmente no final da corrida com a questão da estratégia e tudo mais, até andando melhor que a Ferrari. Não sei se em estratégias iguais, se a Ferrari teria sobrado, enfim, aí é querer pensar demais. Mas a sensação que fica é que nós tivemos 2 corridas, 2 vitórias do Vettel. Inclusive fica aí um adendo, eu tava tentando lembrar qual foi a última vez que nós tivemos 2 corridas seguidas sem a Mercedes vencer, e nessa era turbo, claro, e nós tivemos 2 vitórias do Vettel, e na primeira corrida com a Mercedes andando melhor, podemos dizer, né, na segunda parte, eu terminando em cima, terminando pressionando o próximo, e agora na segunda corrida no Bahrein também é a mesma coisa, terminou com o Bottas a menos de 1 segundo dele, e ele gritando no rádio que não tinha mais pneu. Então, talvez seja só uma situação de corrida, talvez não, né? Então, para mim, é total incerteza sobre quem tá à frente, quem tá atrás. É claro que início de ano tem muita questão de entendimento de equipamento, o próprio Vettel falou que é um bom carro, mas que precisa evoluir, né? Então, é aquela velha questão, início de ano, e eu acho que a questão do erro, não foi um erro na realidade, né? Foi a questão do safety car virtual na Austrália. Fez uma grande diferença para aquela corrida, assim como o ponto mecânico, né, da caixa de câmbio fez também grande diferença para essa corrida. Então, no conjunto, eu acho que as duas ainda estão muito parelhas e que não dá para tomar a decisão de essa tá à frente ou aquela tá atrás. Você tem 2 vitórias da Ferrari, mas com a Mercedes até andando melhor em determinadas situações, né? Então, me surpreendeu a maneira como a Mercedes não veio na classificação. Eu estava esperando uma super volta do Hamilton ou do Bottas, que seja, e não veio nada, né? Pelo contrário, foi uma quarta colocação na realidade, né? Que depois ele jogado para 9º. Então, assim, eu acho que estão muito parelhas. Eu não consigo fazer um parâmetro de quem está à frente ou quem está atrás agora. Tem algumas coisas que a gente pode tentar se apegar, pode tentar entender, mas tá muito aberto. O que eu acho extremamente positivo, né, nesse início, principalmente de saber que a Ferrari está conseguindo brigar, que é algo que eu saí da pré-temporada com uma imagem clara na minha cabeça de que a Mercedes ia dominar todas as outras equipes de uma maneira inacreditável. Até tá dominando as outras, mas a Ferrari parece conseguir, pelo menos nesse início, fazer alguma frente. Se vai conseguir seguir assim durante o ano, aí a gente vai ter que ver. Ano passado, sim, ano passado eu até achei que fosse e acabou sendo meio que uma decepção, né? Ô Diogo, quando você parou para pensar a última vez que a Mercedes não ganhou 2 corridas, você conseguiu chegar a uma resposta? Eu cheguei em 2014, Hungria e Spa, mas eu nem cheguei se a resposta foi essa mesmo. Eu não lembrei precisava ter ido tão longe. O final do ano passado, com México e Brasil. Eles tinham largado já, né? É verdade. Mas eu vou até conferir se eu tinha pensado certo, né? Ou melhor, claro que tinha essa que você falou agora, mas eu tinha lembrado de Ricardo na Hungria, que foi uma bela vitória dele, inclusive, tem aquela ultrapassagem no Alonso e tudo mais. E depois Spa, né? Que é quando eles colidem. O Hamilton fura o pneu, o Rosberg quebra a asa dianteira, enfim. Mas é verdade, você lembrou bem, eu não me recordava do final do ano passado, não. Eu vou só dar um pequeno spoiler para o final desse bloco, que tem as estatísticas do JF. Essa questão das 2 vitórias tem uma estatística especial sobre isso. E olha aí. Mas eu vou deixar para o final, né? O ouvinte vai ficar com essa curiosidade até o final deste bloco. Bárbara Franzin, o Herrera... Oi.
também comentou a respeito da manobra do Verstappen, que causou uma certa polêmica no nosso grupo de WhatsApp, né, do Café com Velocidade, o grupo de apoiadores, onde ele lançou a seguinte opinião: eu acho sim que o Verstappen errou no início da prova e acabou abandonando por isso. A manobra dele foi exagerada e poderia ter prejudicado a corrida do Hamilton. Ele faz uma ponderação muito sensata, né, que quando o Verstappen erra, algumas pessoas aproveitam o momento para criticar, dizer que ele é imaturo, etc. Ele acha essas críticas oportunistas, né? Porque é muito fácil falar disso nesses momentos. Mas, em contrapartida, ele acredita que as pessoas que assim julgam têm esse direito de criticar. Não existe porque o garoto ser blindado contra críticas somente porque ele é agressivo na pista. Então a questão fundamental é: Verstappen foi exagerado na manobra? Sim ou não? E desenvolva, claro. Eu acho que ele arriscou e acabou passando do ponto. Ele se deu mal porque ele foi para cima do Hamilton, que é um piloto que não deixa barato, que inclusive podia ter prejudicado a própria corrida, mas conseguiu dar um toquinho ali no pneu traseiro e fez o que fez com o carro do Verstappen. Ele acabou abandonando prematuramente a prova. E eu quero comentar muito o ponto que o Herrera fala sobre as pessoas que criticam muito, né? Porque o Verstappen é um piloto que tem muitos haters nas redes sociais. Enfim, não sei os motivos, mas pode ser pela subida, né, dele muito rápida à Red Bull, por declarações que ele acabou dando por aí. Mas eu acho que esse grupo eu não levo muito em consideração, porque são aqueles que qualquer coisa que ele fizesse, piscar até errado, vão criticar porque querem criticar. E eu gosto quando o Herrera fala sobre ele ser blindado contra críticas porque é agressivo, que foi justamente essa discussão que pegou fogo lá no grupo, onde você, né, e Thiago Raposo acabaram defendendo um pouco nesse sentido que profetas do acontecido, porque é bom um piloto ser agressivo e se desse certo todo mundo ia chamar de gênio. E eu discordei um pouco nesse ponto e continuo discordando porque na Austrália o Verstappen foi um tanto quanto afobado dessa maneira, agora no Bahrein também. Então eu sou super a favor dele ser agressivo. Eu acho que a gente tem que ter pilotos assim, arrojados, que vão para cima, que tentam, que acham um espaço onde não tem, conseguem fazer as manobras que depois a gente aplaude aqui, mas ele não pode continuar nesse padrão. Então a gente já viu atuações brilhantes do Verstappen e a gente já viu essas duas últimas atuações dele que não foram muito boas. Então essa é a minha preocupação, dele continuar seguindo esse padrão e não entrar num limbo tipo Kvyat, sabe? Que tava ali na Red Bull, tava bem, de repente desceu e nunca mais voltou e sabe-se lá onde tá e para onde vai, enfim, né? Essas questões todas. Essa é a minha preocupação, mas eu sou super a favor de pilotos agressivos que tentam, mas a gente sabe que a Red Bull também não é muito paciente. Então, se ele não mostrar resultado dessas tentativas, quem sabe, né? Se bem que ele é disputado a peso de ouro no paddock também, então seria muito mais difícil ele ser rebaixado e demitido, como foi com o Kvyat, por exemplo. Eu não vou colocar ainda a minha opinião, quero ouvir a de vocês primeiro e até colocar, Diogo Gomes, também uma outra opinião do Anderson Tavares a respeito do Verstappen, que ele afirma, confirmando para mim aquilo que sempre suspeitei: bom piloto, mas com a cabeça fraca demais. Ele tem decisões que são muito precipitadas, quase sempre leva pior nelas e acaba tendo o pior desempenho que sua equipe precisa. E ele fala que o Ocon faria, por exemplo, coisa melhor e que ele é muito superestimado por conta dessa ação Hamilton e Verstappen. Temos essa opinião do nosso ouvinte, o Anderson Tavares. Você, de alguma maneira, concorda? E como que você viu esse incidente de corrida? Não, eu discordo, na verdade, completamente do Anderson. Eu acho que
Uma coisa que o Max Verstappen não é superestimado. Acho que tudo e até o mais um pouco que é dado é merecido, porque ele é um fenômeno completo. É um piloto muito diferenciado, é um cara que vale a pena assistir ele correr. Valeu a pena assistir correr em categorias menores, depois no Toro Rosso, vale a pena assistir agora na Red Bull. Teve um lance ali que eu acho que foi erro dele, mas é uma questão de, poxa, é o Hamilton, sabe? Então eu tenho certeza que ele forçou um pouco a mais, até por ser o Hamilton. Tem a questão que eu fiquei analisando, voltando na hora da corrida, ou melhor, depois, né, quando eu não assisti ao vivo, que o Alonso tá na linha de dentro, quando ele faz a freada, e ele tem que evitar o Alonso, né, para não bater na traseira, mas depois eu acho que ele dá umas voltas no volante, assim, meio que forçando um pouquinho a mais, do tipo, Hamilton, sai daí, não dá chance de ele querer puxar por dentro ali, porque senão ele perderia muito tempo. É mais ou menos o que aconteceu entre Magnussen e Grosjean, um pouco mais à frente nessa mesma corrida. Enfim, outras várias corridas que tiveram lá esse final de semana, na Fórmula 2, tiveram vários lances assim, inclusive. Forçou um pouco demais, sim, porque ele é agressivo, isso é ótimo. Talvez forçou um pouco a mais porque era o Hamilton, pra mim isso também é ótimo, não vejo nenhum problema nisso. É o Hamilton, ele tem que brigar mesmo. Ele tava ali pra ganhar aquela posição, sabe? E o Hamilton largou bem, forçou em cima dele, ele quis pegar aquela posição, quis forçar aquilo ali, então eu não vi nada de errado. De novo, acho que foi erro dele, ok, mas na atitude, no julgamento e tudo mais, não vi nada de errado, e eu adoro ele exatamente por ser um cara que realmente vai pra cima, que briga, que puxa, que tá, sabe, fechando, que tá brigando, enfim, é isso, a gente precisa disso, precisa de mais disso. Ele é um cara que traz isso. Às vezes dá certo, às vezes, como foi esse caso, dá errado, né? Você vê que o pneu traseiro dele, que em tese é o mais forte, teve um contato com o dianteiro do Hamilton, e o pneu traseiro dele, até pela distorção que estava ali na hora, né, da curva, acabou estourando e ele teve que fazer a volta inteira com o pneu furado, e depois teve que abandonar, enfim. Eu realmente não julgo o Max Verstappen de forma negativa por conta desse lance. Foi um erro que aconteceu, mas é por conta desse tipo de atitude dele, dessa gana, desse tesão mesmo dele de ir pra cima, que nós tivemos, por exemplo, a apresentação dele no Brasil em 2016, né, amigos? 2016, exato. Que foi coisa maravilhosa, assim como outros lances incríveis que ele já fez. Faz parte, uma hora vai dar certo, outra hora pode ser que dê errado, como foi que aconteceu agora, mas de maneira alguma eu julgo como negativa. Eu tenho que até fazer a minha camisa 2016, Max Verstappen, eu estava lá. Mas, eu estava lá, exato. Mas, aproveitando também, trazendo opiniões diferentes do Tavares, o JF fala e menciona do péssimo final de semana da Red Bull, mas ele faz a ressalva em relação ao Verstappen. Mas não acredito em crucificação para o Max, pois afinal ele foi ele mesmo, agressivo e sempre no limite. E o Alessandro Júnior, ele também fala, né? Sente até dó da Red Bull pelo comentário dele, né? No caso, os 2 carros fora. E ainda menciona que no Verstappen não viu nada de errado. Ele foi para cima e pagou para ver. E é isso que gostamos de ver na Fórmula 1. Não se pode reprimir a atitude dele. Fábio Campos, pode ou não pode? Temos opiniões diversificadas aí sobre este assunto. Eu discordo de muitas das que foram lidas e ditas, inclusive, aqui. Eu primeiro não acho que ele errou. Não vejo erro nenhum dele. Não há nada que caracterize um erro ali na manobra dele. Eu acho que as pessoas muitas vezes já estão tão prontas para atacar os mesmos argumentos. O que acontece com o Verstappen é diretamente, tem uma setinha assim, ó, que liga a palavra imaturidade, como se ele fosse ser imaturo para sempre. Então as pessoas já estão prontas para chamá-lo de imaturo e pegam um lance que acontece 5, 6 vezes, às vezes, por corrida e não acontece nada. Não corta o pneu, segue o carro da frente, ultrapassa, o outro dá troco, enfim, acontece alguma coisa. Troco é um pouco mais raro, né? Convenhamos, não acontece tanto assim. Mas o que aconteceu ali com o Hamilton poderia muito bem ter seguido, a prova dos dois ter seguido. O pneu, a Pirelli já até divulgou sobre isso. O pneu ele tem uma área de toque que é muito mais fácil de cortar na banda lateral, tá, gente? Não estou falando ali como se fosse no ombro do pneu, descendo ali, a parte vertical, não a parte horizontal, que é a que toca o solo. Na parte vertical, a Pirelli já demonstrou estudos disso. Existe uma parte ali que se pegar não corta o pneu, que é muito dura. Dificilmente corta. E existe uma outra área que se encosta, raspa
não adianta, corta na hora. Né? Então, o que aconteceu ali poderia ter seguido. Agora, estariam havendo esses xingamentos pelo Verstappen? Eu não sei, eu ainda nem vi o grupo do. Vou ver, mas eu ainda confesso que ainda não li o grupo lá que vocês estão citando aí da. Grupo de apoiadores. Ou seja, seja um não, apoiador e você saberá do que se trata. Esse grupo vale a pena, viu? Esse grupo vale muito a pena, o grupo de não estou falando que os outros não valem. Talvez não valham, não sei. Fica a opinião para cada um. Mas esse grupo de apoiadores eu posso afirmar que vale a pena. Porque tem sempre boas discussões, enfim. O pessoal informa, ajuda, sugere para o programa, enfim, é uma interação. Tem poucos, né? Não tem tantos como os grupos normais, então ele é. Tomara que aumente, né? Que as pessoas apoiem para entrar no grupo. Mas eu não vi ainda o grupo, então não sei se eu estou indo contra ou a favor da maioria. Mas eu acho que muita gente já está tão pronta para xingar ele que xinga de imaturo, uma coisa que não tem absolutamente nada de imaturidade. O que tem de imaturidade nesse lance dele? O Schumacher não poderia fazer um lance desse? O Senna, eu sou contra a espalhada em curva, tá? Eu já deixei isso 1000 vezes claro aqui no café. E esse tipo de lance eu colocaria instruções, como aquela instrução de não pode mudar de linha 2 vezes para defender. Eu colocaria quase como uma regra do automobilismo, quem ultrapassa não pode ir até a linha de fora. Em momento nenhum. Você tem obrigatoriamente, não importa se a curva é aberta, fechada, se é grampo, se é de alta, se é lenta. Para mim tem que deixar um espaço para o carro de fora, porque ganha o automobilismo, inclusive. Então eu sou contra o conceito dessa manobra. Mas ela é válida. E o que o Verstappen fez, para mim, não caracteriza nenhum erro técnico, e é nisso que eu discordo. E você vai colocar imaturidade nisso, entendeu? Porque o cara foi 10 centímetros para a esquerda, ao invés de para a direita. Imaturidade, para mim, é outro tipo de erro, outro tipo de situação, é outro tipo de avaliação que você faz. Então, eu acho que é como se o cara tivesse os xingamentos prontos, né? Por exemplo, o Stroll vai errar na próxima corrida, os xingamentos já estão prontos. Pagante, inexperiente, estão prontinhos. Não importa se o erro dele vai ser um erro de 1 centímetro ou se ele vai pegar um outro carro e vai partir o outro carro no meio, né? Então as pessoas já têm um xingamento pronto. Eu prefiro fazer análise técnica, eu prefiro fazer análise proporcional, que é o que a gente estava falando no bloco da MotoGP. É o tipo de punição que gera, o tipo de manobra que gera um tipo de punição, ou deveria gerar. Então, apesar de ser contra as espalhadas, eu reconheço que elas são válidas, são permitidas, e o que o cara fez foi uma espalhada. Se pegasse ali 1 centímetro na frente do pneu, entendeu? A corrida teria continuado, e aí teria o xingue. Estaria havendo todo esse furor, esse clamor por causa disso? Eu acho que tem muito torcedor que está pronto para trabalhar para a FIA, porque está comentando pela consequência. Porque acabou a corrida dela, porque furou o pneu, porque aquela imagem da roda, né, estourada. Meu Deus, esse menino. Entendeu? Para mim, o que vale muito mais é ele ter feito a ultrapassagem sobre o Hamilton. O finalzinho ali pode ser questionado? Pode. Mas não vejo nenhum erro que o caracterize como imaturo. E a questão a comparação com o Kvyat, eu acho que não tem a menor chance de acontecer, porque o valor de mercado do cara é... Se arranharem alguma coisa no contrato dele, e 5 minutos depois ele assina com a Ferrari ou com a Mercedes. Tá? As equipes estariam prontas para pegá-lo na hora. E automobilismo é percepção, né? Eu sempre falo isso. E a percepção dele, em torno dele é máxima. Eu até coloquei no Twitter semana passada. A imprensa às vezes deixa de criticar por causa dessa questão da percepção, quando deveria criticar que ele foi mal na Austrália, ponto. Ali foi uma corrida em que ele não desempenhou bem, ponto final. Como vários outros acontecem em vários finais de semana. No caso do Bahrein, é um lance ali de 1 centímetro para lá, 1 centímetro para cá. Entendeu? O Hamilton até xingou ele lá naquela sala, né, antes do pódio. Não sei se a televisão brasileira conseguiu captar, a televisão inglesa, eles sempre ficam calados nessa hora, então deu para ouvir claramente o xingamento. Ele xingou o Hamilton, ele xingou o Verstappen quando ele viu a imagem ali, né? E foi motivo de pergunta até na entrevista coletiva depois, né? Gerou uma repercussão, é verdade. Então, assim, tudo bem, você entende ali a cabeça, igual o Rossi, né? Tá lá no bloco da MotoGP também. Você entende a cabeça quente depois da corrida, isso é normal, né? Ninguém ali é robô. Agora, aí você já tem um monte de classificação para isso, assim, ele é imaturo. Ele é imaturo porque ele ultrapassou. Então, maduro é quem não ultrapassa, então, quem não ousa. 1 centímetro para lá, 1 centímetro para cá, gente, é coisa de corrida. Para mim, o lance é pura e simplesmente um lance de corrida. Eu fico com a... Desculpa, Diogo, eu só queria falar que a sua explicação foi muito boa a respeito desse incidente. A questão do Alonso ali na frente, você falou bem. E ele estava disputando com o Hamilton, que parecia que também foi até o último momento a freada. Então, assim, foi uma condição única que
acontece sempre. E as pessoas realmente levaram em conta a questão do ser o Max Verstappen. E até o Jailson Fernandes trouxe o que a frase que foi dita durante a transmissão, que eu não gosto, eu já falei algumas vezes, para mim eu acho que a gente discutir transmissão, ficamos parecendo muito o ombudsman de TV, e não é isso, eu acho que o foco não é esse, é falar sobre automobilismo, mas nessa hora tem que se fazer esse parênteses, porque a frase é forte, ele fala aqui, ele coloca em aspas o que foi dito, esse rapaz é bom, mas é muito novo para a Fórmula 1, não aguenta a pressão, ou seja, sabe, é um contexto que você coloca para um piloto que tentou uma ultrapassagem e não conseguiu completar ela da maneira adequada, mas não queria, em hipótese alguma, a prejudicar a corrida tanto dele quanto a do Hamilton, colocou como erro. E aí todo mundo foi nessa pressão. Diogo, você queria completar alguma coisa? Não, o cara que fez o que o Verstappen fez no Brasil em 2016, o cara que venceu aquela primeira corrida dele com a Red Bull na Espanha, esse cara não tá preparado para Fórmula 1 com de idade? Pelo amor de Jesus Cristo. Boa. Que absurdo. É inacreditável. Isso foi falado na transmissão brasileira, Diogo? Pelo que o companheiro aí falou, sim. O único ponto que eu observei, deixa eu voltar no primeiro ponto, né, que eu tinha pedido a palavra, é que você falou que queria fazer regra para espalhada, e se fosse fazer mesmo regra para espalhada, tinha que colocar uma sessão especial só para essa curva, porque eu chamo ela de a rainha das espalhadas. É o ponto na temporada inteira que mais tem espalhada nessa curva. Diogo, por conta Diga. Diogo, se você rever o grande prêmio, o famoso, o grande, o gigantesco grande prêmio do Bahrein de 2014, você tem ali Hamilton e Rosberg, em que acontece exatamente a mesma coisa, em que o Rosberg é obrigado, inclusive, a tirar o carro. Ele e o Hamilton, quando estão por fora, o que está de fora, você vê o movimento de braço, assim, ó, esquerda e direita, rapidamente, assim, ou seja, eles executaram exatamente a mesma, não fisicamente ali o mesmo centímetro da pista, mas a mesma técnica, que eu repito, sou contra. E ninguém chamou eles de imaturos, de nada. É exatamente isso. O único ponto que eu vi sobre a transmissão é que houve um replay que eu infelizmente acabei vendo da questão do lance do mecânico da Ferrari com o zoom e slow motion. Jesus, foi horrível. Jesus Cristo, esse é o nosso próximo tema, Diogo. Meu Deus, eu me tremi todo quando eu vi. Na TV brasileira ou você tá falando ou durante a corrida? Foi na Nacional. Não, eles pegaram aquelas imagens da corrida que passaram o momento do acidente. Aquela imagem que fica na lanterna ali que libera o piloto. Isso. Sim. Que foi passado para todo mundo, mas não foi reprisado por questões óbvias, né? Eles reprisaram depois. Eu não tinha visto, por exemplo, que tinha passado em cima da perna dele. Eu achei que tinha sido um grande esbarrão. Eu vi. E aí depois de assistir a corrida, quando eu fui no Twitter, é que eu vi a imagem. Jesus. Engraçado, né? Eu tava Nossa até senhora, discutindo. eu tô tentando lembrar, tá dando agonia. Eu tava até discutindo no WhatsApp a questão do Verstappen naquele momento, só que eu tava discutindo olhando. Parou tudo, né? Eu tava olhando pra TV. No que eu vi, caramba, para tudo, porque eu vi na hora, eu falei, nossa, não dá. Só que o seguinte, eu não imaginei que eles iam colocar, né? Na hora o Galvão fala, vamos recuperar a imagem pra passar. Só que, como eu vi na transmissão internacional, que foi o primeiro vídeo que soltaram no Twitter, é na velocidade normal, então o impacto não é tão grande. Agora, você vê na câmera lenta com zoom, gente, sério, não vejam. Você vê a perna deformando. É melhor nem entrar. Cara, eu juro por Deus, é muito assustador, cara. Não vê, eu juro por Deus, é muito assustador. Meu Deus. Sabe o que é curioso? Jogo de futebol, o cara arrebenta o braço, arrebenta o joelho, e eles mostram replay, câmera lenta, tira-teima, zoom. E é engraçado que no automobilismo tem. Não, vamos. A televisão inglesa falou, né? Não, nós não vamos mostrar, tá? Porque não vamos mostrar porque não deve ser mostrado. Agora eu fico pensando, jogo de futebol, o cara cai de ombro e o ombro desloca, estoura, e a televisão mostra, repete. Eu acho Campos, uma coisa curiosa. Nesse caso, na TV inglesa, inclusive, Premier League, não passa. Quando tem um evento quebra-perna, alguma coisa assim muito grave, eles não passam. Eles têm uma responsabilidade muito maior quando tem esses tipos de contusões, tá? Outras TVs no mundo não seguem esse exemplo. A Premier League faz isso.
Tanto é que teve alguns contusões famosas, quebrou a perna, eles não passaram replays. As pessoas recebem aquelas fotos, aqui no Brasil, né? Mas aqui no Brasil passam, né? Aqui eu já tive que fechar o olho, eu não gosto de ver, então eu fecho o olho. Eu já tive que fechar o olho várias vezes. Várias vezes. Um menino de um clube carioca, acho do Vasco, se não me engano, que machucou semana passada. Paulinho. o cotovelo dia desse. Eles mostram, meu pisam, Deus do céu. Colocam zoom, colocam analista assim na tela, né? Analista tático. Olha que o ombro se deslocando. Chama o médico. Um horror. No Brasil é assim. No Brasil é assim. Isso é um horror. E, aliás, antes que eu esqueça, nem tem a ver com o assunto, eu lembrei isso agora. Na verdade, tem a ver porque ele também deu as opiniões a respeito do Verstappen e também da questão do acidente do Kimi. Né? O Thiago Raposo ele não está presente, fez a abertura, não está presente nesse bloco. Ele vai voltar no bloco da MotoGP, tá? Mas ele também deu sua opinião e a opinião vai na sua linha, tá, Fábio Campos? A respeito do que aconteceu com o Verstappen nesse incidente. Eu só voltei para comentar isso, para até finalizar esse tema e já passar a falar do tema Kimi Raikkonen, né, que foi muito comentado, não por conta, ainda bem, do que foi mostrado na imagem, mas por outros motivos. Por exemplo, o JF perguntou, punição justa ao Kimi por tudo que aconteceu? O Cesarino pergunta, mas por que eles têm que colocar, né? Na verdade, ele nem pergunta, ele fala, eu sou contra o semáforo desde 2008. Por que não volta a usar o pirulito? E o Fabrício Dutra, que por sinal fez um comentário falando que a Ferrari pode ter mudado de estratégia por conta do acidente do Kimi Raikkonen e ter perdido alguns minutos nos boxes até se recuperar de toda a confusão para voltar a focar na estratégia do Vettel, e algo que eu também tenho essa ideia, ele também pergunta, não sei se todos os mecânicos assumem a mesma posição na troca de pneus, mas daquela forma é muito arriscado, pois a segurança do mecânico passa a depender de outras pessoas. Motorsport is a dangerous, né? Is a dangerous sport. Is that right? Diogo Gomes, Fábio Campos e Bárbara Franzin, nessa ordem. Opa, então eu sou o segundo, perdão. Ele falou Queen primeiro. Deixa a Bárbara falar primeiro, ela tá caladinha. Deixa eu ver. É justo. Não, era você justo. mesmo, mas tudo bem. Ok, perdão, foi você. Não, mas vamos lá, então. O automobilismo é um esporte de risco, mas tem que se proteger ali a equipe que trabalha no carro. Então, realmente, quando você olha a posição que o mecânico tá para fazer a troca e depois quando dá tudo errado, era a batata que ia acontecer um acidente ali, sabe? Era questão mesmo de ter um mínimo erro, que foi essa questão de terem deixado ele sair antes. E impressionante, né? Como a gente anda vendo pessoas se machucando em diversas categorias, né? Então, na Indy teve ali um mecânico que caiu nesse final de semana, na Fórmula E teve outro que foi atropelado mesmo, agora na Fórmula 1. E o que eu ouvi bastante, assim, que eu queria até trazer para a mesa, que eu não sei ainda minha opinião sobre o assunto, é que eu vi um tweet do Mansell falando que, acho que foi o Mansell, não, foi o Will Buxton, alguém que é ligado mesmo à Fórmula 1, agora me fugiu que eu vejo todo Twitter nesse fim de semana de corrida, mas falando se talvez não seria interessante criar um mínimo de 5 segundos de pit stop para que não acontecesse mais esse tipo de situação. Mas a gente já viu pits com menos de 2 segundos em que foi tudo certo. Então, não sei se talvez rever essa política aí mesmo de voltar o pirulito, de tirar esse farol. Enfim, eu acho que estão acontecendo muitas coisas aí com os mecânicos que começam a me chamar a atenção, mas também não sei se tem que ser algo mudado ou não. E estou jogando aqui para vocês. Uhum. Você vê, colocaram uma coisa horrorosa na frente da cara dos pilotos por segurança e não foram olhar o ponto de segurança lá dentro dos boxes. Mas até um ouvinte pergunta se a posição que o cara tava ali era insegura. Era insegura, tanto é que, né, o carro quando veio passou em cima da perna dele.
Mas até antes dele tem um pit stop da Haas, inclusive, né? E deu pra ver bem porque todas as câmeras estavam em cima dos pit stop da Haas, né? Depois da Austrália. Duas por parada, inclusive. Exatamente. E deu pra ver bem que é uma posição que os mecânicos varia de equipe para equipe, mas os mecânicos ficam. Tem até alguns que meio que, entre aspas, controlam ali o carro, né? Porque ele é levantado de cada lado. E eles meio que entram ali e por conta eles saem, até meio que se encolhem, né, para dar o mínimo de espaço ali e o carro passa. É uma situação, enfim, acontece, né? E nesse caso, infelizmente, aconteceu aquele ponto ali. Eu acho que eles pensam em não voltar pro pirulito, pro famoso pirulito, que a gente tem que achar um nome melhorzinho pra isso, né? Beleza aí, vai. Eles chamam de Lollipop também, né? Então, no fundo... Então chama de Lollipop agora. E porque, imagino eu que o sinalzinho ali, por ler, sensor, pneu, encaixou, tirou, funciona mais rápido. Daí os pitstops. Eu acho que com o pirulito seria um pouquinho mais lento. E como tem essa ficção, essa loucura por mais rápido, acho que daí que não vem essa questão. Pode ser que aconteça alguma mudança, né? Vamos lembrar que hoje câmeras e tudo mais que ficam ali no pit durante a corrida, eles têm que estar com capacete, com uma série de coisas que antes, por exemplo, não tinha, que isso mudou, se não me engano, em 2013. Tem um acidente se não me engano, da roda no pneu do carro do Weber, solta e bate nas costas de um câmera, mas bem forte assim. Aí foi na Áustria, não foi? Algo do tipo. Na Hungria. Isso. Mas eles ficaram que tipo, ok, tem uma falha aqui, vamos atrás dessa falha. E aí correram atrás dessa falha. Pode ser que nessa situação agora eles... Só para deixar registrado, Hungria ou Alemanha, tô na dúvida. Pode ser que agora eles corram atrás disso aí, meio que, sei lá, padroniza alguma coisa que eu não acho que seja o caso, mas enfim, tem muita coisa aí que pode acontecer. Eu já não sei o que esperar dessas decisões da Fórmula 1, então vamos ver o que aparece aí, alguma coisa. O importante é que rolaram algumas imagens, né, acho que é Francesco, se não me engano o nome dele, pelo visto é um cara que já tá na Ferrari há muito tempo. Cigarini, né? Isso mesmo. Pelo visto, ele de fato já fez a cirurgia com sucesso, já está se recuperando, enfim. Tomara que dê tudo certo aí, que ele consiga se recuperar, mas o que a Fórmula 1 pode fazer com relação a isso, eu acho que pode fazer algumas coisas, mas eu honestamente, depois do que eu vi, a gente vai entrar mais pra frente nisso. Pode depois diminuir do que eu vi o número de mecânicos nos boxes? Talvez limitar, como faz a NASCAR, talvez, são opções, mas é o que eu tô falando, depois do que eu vi, eu não vou dizer de regras, mas de intenções que a Fórmula 1 mostrou nesse final de semana para um outro quesito, aí eu começo a ficar muito confuso do que eles estão querendo fazer, do que sabe, eu vejo eles limitando para, sei lá, 5 pessoas ou botando para 50 de uma vez só, não tem mais o que esperar. Vocês não lembram a ordem, né? Fábio Campos, vai. Nunca mais faça isso, tá? Eu sei que eu era a última, mas tudo bem. E ninguém respeitou, você viu como os caras aqui só dificultam a vida do âncora, né, Rosa? Ninguém aqui quer ajudar. Não, só o âncora dificultou a de vocês, vai, fala a verdade. Não, mas eu não tenho nada a acrescentar, eu acho que é isso aí. Pit stop é perigoso mesmo, às vezes acontece. O cara que sai, ele saiu antes, gente. Qualquer carro que saia antes, o risco é grande. Pode ter pirulito, não pirulito, alguém gritando, sinal sonoro. O carro saiu antes da hora, ele vai levar uma mangueira, uma roda vai sair, o mecânico vai eventualmente poder estar no caminho. Né? Voltar pro pirulito não é garantia de nada, porque não tinha. Olha o que tinha na época. Tinha coisa, já aconteceu tanta coisa quando era também esse sistema. Então, ele não é a solução, né, exatamente assim, do problema. A solução do problema eu gostei da comparação do Diogo, lembrando do Halo. Coloca um Halo lá no chão, no pé do piloto, enfim, inventa alguma dessas coisas, mas não tem jeito. Infelizmente, parada de boxe vai ter sempre o fator. A grande segurança que foi dada é tirar o reabastecimento. Isso sim foi uma medida que, em termos de segurança, ela tem um efeito esportivo também, claro, mas em termos de segurança, tirar o reabastecimento pro mecânico é mudar da água pro vinho. Aquilo ali podia explodir, podia pegar fogo, podia acontecer qualquer coisa. Isso já tornou o pit mais seguro. Agora, proteger o piloto do carro é muito difícil. Tomara que não façam mais ainda o que já fazem, né, de limitar a velocidade no box ainda mais, deixar o box ainda mais lento, que é uma tendência, embora nesse caso do Raikkonen não iria resolver nada. E, gente, quem já viu corrida de Fórmula 1,
arranque de um carro de Fórmula 1 é uma coisa muito violenta. Então, realmente, eu não sabia na hora se tinha machucado ou não, mas o primeiro pensamento que me veio, primeiro duas coisas que me chamaram a atenção foram essa, e eu pensei, gente, o arranque de um carro de Fórmula 1 é uma coisa muito... A gente não tem muita noção na televisão, o tanto que esse carro pula. E a outra coisa foi a irritação completa do Kimi Raikkonen. Achei até que ia vir em rádio, mas a imagem do Kimi Raikkonen soca o volante, eu acho até legal, porque mostra um lado... Né, o Kimi Raikkonen é um cara tão sem sal, na minha opinião, as pessoas adoram bater palma para a falta de conteúdo do Raikkonen, e isso não me atrai. Então, quando ele tem umas reações assim de ficar pé da vida, eu acho válido. É isso aí, perdeu a corrida ali, tem que ficar pé da vida mesmo. Até porque ele não sabia o que tinha acontecido com o cara também, né? Ele só entende o grito. Ele deve ter sentido alguma coisa no carro, mas eles só gritaram para ele parar o carro, e ele já para. Eu não te imagino que ele tenha, poxa, passei em cima da perna do... Sabe? Tanto é que depois ele vem voltando assim, e aí ele vai andando pra garagem, depois ele volta, começa a observar, e fica observando. Não. A cena ali, né, que não é mostrada, obviamente, do cara no chão e tal. O Verstappen também, já tava até de mochilinha pra ir embora do circuito, aí ele foi lá, olhou também, tipo, nossa, foi feio, né? Essa parte, confesso, foi meio engraçada na tragédia como um todo. Você tem alguma coisa a falar, Franzinho, ou só... Podemos pular para outro tema, porque tem tema ainda. Não, eu era a última, mas eu já falei disso. Não, então vamos lá, porque depois de Ferrari, Mercedes, um pouquinho de Red Bull, acho que a gente tem que mencionar talvez o grande vencedor fora o Vettel, né, da corrida, que é o Pierre Gasly. E assim, aí é geral. Anderson Tavares, que mandou e-mail, André Bonaparte, Aliciano Júnior, Fabrício Dutra faz uma pergunta para o Thiago Raposo, que não está presente, mas também enaltece o Gasly, Cesarino, Jailson Fernandes, todos eles falam... Qual que foi a pergunta, Rosa? Ninguém vai responder, não. O ouvinte vai sentir na pele para ele aprender a reclamar de quem não tá aqui. Mas qual foi? Nós não vamos responder, mas qual que foi de curiosidade a pergunta? É que a gente vai acabar... Eu acho que vai acabar esbarrando, mas Ericsson e Gasly fizeram a diferença ou foram apenas circunstância que os colocaram ali? Não tem como, né? Ainda mais falando do Ericsson, que a gente vai falar, acho que na sequência. Mas o que o Pierre Gasly fez com a Toro Rosso, e principalmente essa evolução Toro Rosso Honda, que impossível, né? É uma evolução mesmo, em todos os sentidos. Uma equipe que não estava, né, nas primeiras colocações o ano passado, era do bloco intermediário. Conseguir fazer a prova que fez com o motor que todo mundo desacreditava, é uma evolução gigantesca. Eu vou começar com a Bárbara Franzin, que é, né? Já que ela ficou por último da última vez. Desde que você não fale quem vem depois, tudo bem. Não. Vai lá, Babi. E depois vocês que se matem aí pra escolher quem vai falar. Não, tem uma palavra sobre isso, né? Do próprio Alonso, karma. Né? Boa. A palavra não é do Alonso, a palavra é para o Alonso, né? Não, então... não. Ele falou, o Alonso falou uma vez que quando ele briga no Japão, quando ele disputa com o Palmer, se não me engano, aí o Palmer abandonou. Não no Japão, não, foi antes do Japão. O Japão, o Palmer já não correu mais. Mas é antes, aí quando alguém avisa pro Alonso, o Palmer abandonou, aí o Alonso fala, karma. Exatamente. Tá então, tá certo. Eu lembrei um pouco disso, né, porque ver a Honda com a Toro Rosso nessa parceria aí já indo super bem, com um piloto que é estreante, nossa, é incrível, assim, eu achei que fiquei de olho ali a corrida inteira e torci para que ele mantivesse essa posição e foi votado piloto do dia, muito justo dessa vez. Na corrida da Austrália eu falei assim, votaram no Alonso pelo emocional e tudo mais, e nesse fim de semana deu toda a razão, porque o Gasly foi muito bem, foi consistente. E eu espero que não seja um resultado circunstancial, que realmente a equipe venha bem aí e consiga bons resultados em outras provas também. Mas foi bem legal de acompanhar, porque ele ficou muito tempo ali, né? Não foi, você aproveitou da oportunidade e entrou ali na volta final. Não, foi boa parte da corrida. Classificou ali praticamente, né, mano? Exatamente. Só de ter passado assim, né, do Q2, você já fica meio... Nossa,
que está acontecendo? E aí, quando consegue sustentar a prova toda, aí realmente a gente tem que dar valor. Se não tivesse acontecido nada com Raikkonen, Ricardo e Verstappen, o Gasly ainda seria 7º lugar, ou seja, ele seria o primeiro dos mortais, vamos dizer assim, dos carros que estão relativamente atrás dessas 3 equipes, não tem nenhuma dúvida a respeito disso. Agora, sobre o Gasly, Diogo Gomes, é interessante porque a gente viu ele muito em GP2, tudo. Ainda existe uma certa dúvida do que ele realmente pode produzir ou não. Do jeito que ele fez esse final de semana, é algo assim para talvez já começar a consolidar uma carreira. Pelo menos o pulo inicial, né, a partir agora do Bahrein, é muito mais interessante, né? Não é só um piloto que fez sucesso na GP2 num ano que, inclusive, ele não foi talvez o grande destaque, porque o Giovinazzi surgiu depois. E cadê? Né? O Giovinazzi acabou não conquistando de vez o seu lugar, e o Gasly vem e conquista esse resultado. O Giovinazzi não achou o lugar dele porque apareceu um piloto melhor do que ele, chamado Leclerc, né? Mas tem isso também. Sobre o Gasly, realmente, assim, talvez até seja injusto com ele. Eu tava fazendo um levantamento, ele tem bons resultados na base, mas e talvez até seja injusto com ele, mas eu não vejo como esse super piloto. E essa performance que eu faço que me surpreendeu um pouco, não de tipo, não igual o Ericsson pontuando, mas surpreendeu de caramba, foi realmente muito sólida, e o tempo inteiro, porque a classificação é aí, nessa faixa, e a corrida ainda é melhor. Né? E sempre sólido ali na frente, sempre no grupo da frente, foi perfeito a corrida inteira, então realmente é uma performance. O Ricardo na largada, vocês não esqueçam disso. Sem dúvidas, por fora. Foi na curva 4, mas passou. Mas passou, exatamente. Então, assim, é uma performance que eu não esperava dele e da Toro Rosso. Né? Em termos de reta, pelo menos, esse motor da Honda, pelo que eu vi do Speed Trap, ainda estava um pouquinho abaixo da Renault, mas, sabe, o conjunto evoluiu bastante, isso é muito claro. E o desempenho do Gasly foi realmente impressionante. E a gente tem que atentar que por muito pouco mesmo, o Hartley também não passou pro Q3, né? A corrida dele foi bem pífia, na realidade, mas por muito pouco ele não passou também pro Q3. Quase eram 2 carros da Toro Rosso no Q3. Isso chama muita atenção. Mas o mais legal mesmo é porque eu tô vendo a Honda. Eu vi a McLaren e Honda naquele casamento em que um não queria estar com o outro, e aí cada um buscou sua nova vida aí, sua nova linha, uma tá feliz, e a McLaren conseguiu o segundo final de semana, a segunda corrida seguida, pontuando com os 2 carros. Eu acho que em 3 anos de Honda eles não conseguiram, né? Então, tá certo que o desempenho do Van Dorn até tem alguns pontos aí a ser destacados, eu diria, não tão positivos, mas enfim, 2 corridas e os 2 carros na pontuação. É um negócio que eles não conseguiram em 3 anos. Então, é bom que a McLaren está evoluindo e é bom que a Honda junto com a Toro Rosso está evoluindo. O campeonato como um todo ganha com isso. Quem ganha mais, Fábio Campos? Honda, Toro Rosso ou Pierre Gasly? Quem que numa balança ganha mais? O piloto, a equipe ou o fornecedor de motor? Olha, me impressionou mais a equipe, eu acho, Rosa. Eu acho que o piloto foi muito bem, mas o que eu não esperava, ninguém esperava, né? Nem ele, aliás, a declaração dele é legal, né? A gente tem que ir no sábado ainda. Ele falou, a gente tem que sentar, nós com os engenheiros, e ver aonde a gente conseguiu isso, porque nós não sabemos. Né? Aonde que veio tanto tempo. Eles não esperavam. Não é aquele caso que não, esse final de semana talvez o Q3 venha. Né, nas entrevistas de quinta e sexta, nada. Não houve nenhum tipo da própria Toro Rosso de ânimo que justificasse o que aconteceu. Foi uma grande surpresa. Acho que há que se conter um pouco o oba-oba que já existe em torno de Honda, porque convém lembrar que das 3 peças de motor permitidas, eles já usaram 2. Então é punição absolutamente certa. Não há como não ter mais, né, porque eles já trocaram algumas partes do motor, o turbocharger, né, e enfim, a unidade de combustão interna, enfim, algumas peças do motor, que eles têm 3, a unidade de combustão interna que é o motor propriamente dito, né, e que eles têm 3 por ano, eles já passaram
já estão usando na segunda corrida. Então a Honda ainda tem o seu calvário para curar. Não é é porque passou desapercebido, né? É o grande ponto de você estar trabalhando com uma equipe pequena ao invés de você estar trabalhando com a McLaren. Fosse ainda a Honda McLaren já tivesse essa troca de peças, já seria um estouro de manchetes nos principais sites aí do mundo. McLaren na segunda corrida já já troca o equipamento de motor a Honda, enfim. Mas ali foi discreto, muita gente nem sabia talvez dessa informação, porque a Toro Rosso não faz muito barulho, o que pode ser usado justamente para o lado positivo. Porque a Honda, isso é importante falar, a Honda trocou essas peças, né, teve problemas na Austrália, mas trocou essas peças por peças melhores, por atualizações, né, updates, diria Diogo Gomes. Porque não foi o caso de, quebrou, põe uma nova, põe uma outra igual. Não, quebrou e eles tinham já uma engatilhada e atualizaram. Então é a esperança do salto no motor. Só que o que impressionou esse final de semana no Bahrein foi a velocidade. Não é a questão da confiabilidade, que essa ainda segue sendo, né, o ponto de trabalho da Honda. Mas a velocidade, realmente, ninguém esperava que a Honda fizesse um motor que conseguisse fazer um carro girar tão rápido como ele girou. Né, ali nesse. E é engraçado que é uma pista que, teoricamente, cada vez mais eu acho que é teórico isso. Mas se você olhar o desenho, é motor, né? Conta muito motor. Mas a Red Bull foi muito bem, eu esqueci de falar no outro, antes da gente virar a página a Red Bull, não é que ela tinha ritmo, ela foi a que melhor mostrou o long run, né, da sexta-feira, os treinos de corrida, podemos traduzir dessa maneira. Os melhores da sexta-feira foram os da Red Bull, surpreendentemente, né? O ritmo com pneu com 20, 30 voltas na sexta, quem fez melhor foi a Red Bull, melhor do que Ferrari, melhor do que Mercedes. Claro, nem sempre a sexta-feira traduz exatamente, em termos de cronômetros, nunca, ou quase nunca, mas até mesmo nas simulações de corrida, nem sempre a sexta-feira é fiel. Mas a Red Bull tinha sido a mais rápida. Então, cada vez eu acho que é mais teórico você olhar para a pista do Bahrein e falar assim, essa pista é motor. Porque, veja bem, a Red Bull parecia vir muito forte para a corrida. E a Toro Rosso fez o que fez. Então, fica de parabéns. Eu acho que o Gasly, para a gente formar uma opinião, a gente tem que ver mais corridas dele. Né? Um lampejo, muitos pilotos têm. E não quer dizer que é uma consolidação. Mas para mim o que mais impressionou realmente foi a flecha que o motor foi. E essa velocidade da Honda, esses giros, né? Porque a Honda tem um problema, né, da entrega, né? Fazendo a tradução da expressão, que é você recuperar a energia do turbo e transformar ela em mais potência. E uma pista que exige a pista do Bahrein isso. Então a grande surpresa foi a velocidade da Honda mais do que tudo, né? Bom, se a Honda teve velocidade, a Toro Rosso se aproveitou disso, o que dizer então da Sauber, Bárbara Franzin? Ó a Sauber passando aí, com o Marcus Ericsson, e mais incrível ainda, com o Marcus Ericsson. Como é que é possível isso acontecer? O Ericsson, uma boa prova, terminando nos pontos, em um momento que ninguém esperava ele ali. Me diz, o que você achou da corrida do Ericsson? Não, eu fiquei igual vocês, então, o que ele tá fazendo ali, e eu até, né, esse foi um tweet engraçado, porque eu coloquei assim, nossa, imagina se o Ericsson me termina nos pontos, aí depois eu falei, tá vendo, acertei, né, sem querer acabei acertando, mas garantiu o ano já, né, pra equipe, já conseguiu ali pontos que precisa, um pouquinho mais de dinheiro, não que dinheiro seja o problema quando a gente fala de Ericsson. E é isso que é mais engraçado, né? Com um piloto que todo mundo critica por ser o pagante, foi lá e conseguiu conquistar os pontos, né? Todos os anos a gente falava, esse aqui foi o Felipe Nasser que conseguiu os pontos, que salvou a equipe. No outro ano foi o Verlaine e agora foi o Ericsson mesmo. Então, será que tantos anos estão fazendo bem a ele? Será que foi um mero acaso mesmo? Então, deixo no ar também, porque eu não esperava. A Sauber passou bonito dessa vez, né? Alfa Romeo, foi isso que aconteceu, mudou. O Leandro JF, Diogo Gomes, fala que ele elogia a corrida boa do Ericsson e fala que jamais achou que uma Sauber poderia fazer o que fez nesse GP. E o Jailson Fernandes dá os créditos, né? Um dos destaques da corrida para ele é o Ericsson por ter conseguido pontuar com a Sauber. É isso mesmo? A Sauber, aliás, fez para merecer mais destaque até, por exemplo, que uma Force India,
que anda bem claudicante esse ano? Olha, eu acho que a Sauber fez um trabalho interessante sim, que é até questão de estratégia. E o Ericsson, apesar de todas as suas deficiências e de ser um piloto extremamente limitado, conseguiu fazer a estratégia funcionar, né? E aí ganharam pontos. Aí aproveitou o espaço de todos os pilotos que tiveram problemas na frente, que foi abrindo espaço. Se aproveitou, por exemplo, um Carlos Sainz numa corrida bem complicada. Então, que terminou em 11º, não terminou nem em 10º, né? Foi 11º. Então, aproveitou a oportunidade que apareceu, a equipe fez um trabalho interessante, o piloto também, e finalmente conseguiram pontos, né? Acho que é os primeiros pontos do Ericsson em 3 anos de Fórmula 1. Então, assim, nos últimos 3 anos, né? Então, marca, ok, parabéns para eles, mas eu não vejo grandes coisas, pelo menos do Ericsson, vindo não. Da equipe pode ser que tenha uma evolução, eu não espero muito da equipe nesse ano. Tá? Nos próximos anos aí, se de fato começar uma parceria mais técnica e tudo mais, aí eu vejo uma evolução acontecendo. Mas para esse ano ainda é muito, muito início. Mas eles merecem os parabéns pela estratégia e o Ericsson por ter feito a estratégia funcionar, sem dúvidas. E aí, do outro lado, Fábio Campos, você pode fazer os elogios que quiser à corrida da Sauber, do Ericsson. Você está aberto a qualquer comentário antes, mas, Leandro JF, nós devemos destacar a péssima prova da Williams. Não pelos pilotos, mesmo Stroll tendo batido em alguém. André Bonaparte, destaque negativo é a Williams descendo a ladeira abaixo. Acho que ela está sentindo falta do ex-piloto. Bonaparte, seu caso de amor com Felipe Massa. Alessandro Júnior, e que diferença para a Williams, não é? Aproveitando e mencionando como que a Williams está indo ladeira abaixo. E o Jailson Fernandes, que fez o elogio para Sauber, destaca negativamente e com tristeza a Williams por terminar em último. Então, e aí, essa comparação Sauber e Williams é possível? Infelizmente, ela é muito possível e ela mostra a clara realidade de que a Williams caminha para ser a pior equipe de todas, né, do grid, porque a gente viu a Toro Rosso fazendo o que fez. Mesmo que não seja constante, mas, né, já abre ali uma pontuação que será que a Williams conseguirá alcançar? A Sauber um pouquinho reforça a questão, né, central da Fórmula 1. Olha a diferença que um pouquinho de dinheiro faz. Né? Porque a única coisa que a Sauber tem de Alfa Romeo é um pouco mais de dinheiro. Não é parceria técnica, não. A Alfa Romeo não está de volta para a Fórmula 1. Se essa parceria técnica for começar, como já se noticia, ela é exatamente isso, ela vai começar, ela não existe hoje. Hoje existe um batismo e mais dinheiro. Né? Para o ouvinte ter uma ideia, a Sauber tinha até o ano passado os seus motorhomes, esses que vão pelas corridas na Europa, ainda cinzas. Ou seja, da época que a Sauber usava pintura cinza, que foi até 2014. Em 2015 já era essa pintura, já era pintura azul, só que não tinha dinheiro para pintar os motorhomes. Então eles eram cinzas. Só agora é como se a Sauber tivesse pulado a era azul, durou 3 anos, e agora os motorhomes são todos vermelhos, Alfa Romeo. Ou seja, é um exemplo simples, bobo até, de como há um investimento ali, há mais dinheiro para a equipe fazer as coisas. Ainda que algumas maquiagens, mas há mais dinheiro. E, inclusive, 2015 foi a última vez, o Diogo falou aí, dos aproximadamente 3 anos, foi o Grande Prêmio da Itália, em 2015, que o Ericsson... Aliás, quando você for fazer a camisa Verstappen em 2016, eu estava lá, Rosa, faz um então para mim, Ericsson 2015, Monza, eu estava lá. Né, o grande feito do Ericsson que foi a pintura, foi a pontuação lá já há tanto tempo. Eu tô brincando aqui, mas é um absurdo, né? O cara que não tem rendimento ficar na Fórmula 1 por tanto tempo e vendo os seus companheiros de equipe andar muito mais do que ele. Né? A Bárbara falou, todo mundo critica porque ele é pagante. Mas todo mundo critica porque ele é pagante. Né? E o resultado dele não faz com que ele deixe de ser. Eu acho tanta gente melhor para estar ali naquele lugar. Poderia ter ido com a dupla Verlaine e Leclerc. Acho que seria muito mais útil para a Sauber. Ou o próprio Giovinazzi também. Ou o próprio, exatamente o que eu ia dizer, o próprio Giovinazzi, que é uma cria da Ferrari, já que a Ferrari está colocando lá já os seus tentáculos na Sauber, colocasse ali 2.
né? Mas parece que o dinheiro lá falou mais alto, porque a única justificativa que mantém ele lá é isso, ele não mostra desempenho. E, enfim, foi bem nessa corrida, eu acho que se propôs a fazer uma estratégia, a equipe, e a equipe foi, e conseguiu, palmas para a equipe. Agora, eu acho que esse eu acho muito mais circunstancial do que o caso da Toro Rosso do Gasly, porque se a equipe B da Red Bull a gente ainda tem uma dúvida, e agora? Será que realmente vem para frente? Como que será na China? Na Sauber eu acho que dificilmente vão ficar pontuando, embora eu acho que o Leclerc tem plena chance. A Bárbara estava citando aí as pontuações, né, dos últimos tempos da equipe, né, do Nasser, que salvou o Verlaine. Eu acho que o Leclerc, até pelo que tem andado, tem grande chance de se a Sauber andar na frente, de ele virar essa pequena pontuação do Ericsson a favor dele. Mas enfim, também essa também é o Leclerc fica para um outro programa, que também merece ser discutido, e alguns detalhes já interessantes dessa primeira passagem dele, esse começo de passagem dele pela Fórmula 1, a gente volta ao assunto aí no futuro. Alguém, Diogo, Bárbara, quer comentar da Williams? É tão triste que não dá nem vontade de comentar, né? É muito triste ver lá no fim do pelotão, fazendo uma corrida que você nem consegue ver a equipe direito, então eu tô com o que o Campos falou já. O Williams uma frase só, né? Planta o que colhe. Ou colhe o que planta, melhor dizendo, né? O que ela plantou, ela tá colhendo. Diogo Gomes? Não, é isso, exatamente isso. Eu só tenho dúvida o quanto é piloto e o quanto é a equipe em si. Eu tenho certeza que o trabalho dos pilotos tem grande efeito negativo em cima disso. O carro é muito ruim, sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida. Juntou um ponto negativo com outro ponto negativo e aí deu isso aí, né? É a pior equipe do grid hoje, basicamente. Conseguiram, né? Conseguiram chegar lá, exatamente. A Sauber fez a primeira vez o ano passado, foi a primeira vez na história da Sauber que ela terminou em último numa pontuação de construtores. Olha que coisa incrível. E a Mercedes caminha, a Williams caminha para também bater essa marca inédita, né? Pois é, cada um plantando o que colhendo, como diria Fábio Campos. Bom, vamos fechar esse bloco aqui da Fórmula 1. Até deixei de fora aí algumas questões que vieram do bloco intermediário, que estava até divertido ali entre McLaren, Renault, Force India e Haas, que tem trazido algumas boas e interessantes disputas para as corridas, né, pelo menos nessa parte inicial do campeonato, provavelmente vai trazer, mas vamos deixar isso para um próximo programa, porque eu tenho certeza que na China a gente vai poder discutir isso, porque essas equipes vão brigar de novo. Tá muito claro que esse bloco do meio tá muito equilibrado, e ainda com a entrada de Toro Rosso, Sauber, quem sabe aí a gente tenha um bom bloco intermediário, já que não pode ter tudo equalizado, né, Fábio Campos? Vamos no bloco intermediário divertir um pouquinho. Mas, como de costume, Leandro JF mandou as estatísticas da Fórmula 1. Teve algumas coisas que vocês já mencionaram, que eu já olhei aqui. Teve outras que eu falei, né? Deixei Demos spoiler, será, da estatística? Vamos falar já. Eu vou fazer que nem o Thiago Raposo, né, dar um breve espaço para comentário e vocês fiquem à vontade. Melhor resultado da Toro Rosso, excetuando a vitória do Vettel em 2008. Verdade, boa. O que mostra o tamanho do feito. Melhor resultado de um motor Honda desde o pódio do Barrichello em 2008. Caraca. Pódio na Inglaterra, se não me engano. Vettel venceu em sua corrida 200, assim como Hamilton, Schumacher, Button e Rosberg. Tá dado o segredo, só faça 200 corridas e ganhe. Virou regra, então, é isso. Promoção. Segredo do sucesso. 100 GPs completados pela McLaren sem vitória, desde Brasil 2012. Nesse intervalo foram 38 corridas com motor Mercedes, 60 com motor Honda e 2 com Renault. Já é, se eu não me engano, o pior período em termos de resultados da história da McLaren. Olha essa estatística, olha o spoiler que eu dei. A última vez que um piloto venceu as duas primeiras provas e perdeu o título foi em 1982 com Alain Prost.
O Vettel foi perguntado sobre isso no pódio e disse, né, uma frase que faz todo sentido, né? Não tinham tantas corridas assim naquela época. Agora tem mais chance dele perder. Hamilton empatou com Raikkonen com 27 provas pontuando consecutivamente. Ericsson pontuou após 49 provas fora da zona de pontos. Fábio Campos foi, inclusive, nessa etapa. O que evidencia, se nenhum piloto companheiro dele também tivesse pontuado, você podia falar que é o carro, mas companheiros dele conseguiram, né? O que evidencia que há um problema aí técnico do piloto. Excetuando os próprios carros Mercedes, somente um ponto foi conquistado pelas outras equipes com motores Mercedes nas 2 primeiras provas. Terceiro abandono do Raikkonen decorrente de pneus mal fixados, todos na Ferrari. Essa contagem dos pneus, né, é impressionante, né? Inclusive na sexta-feira aconteceu também, ressalte-se. E ele foi punido com uma multa de 5.000 euros, se não me engano, e por conta do incidente no domingo, ele foi punido com 50.000, né? A Ferrari foi punida com uma multa de 50.000. A última vez que a Red Bull teve duplo abandono foi na Itália em 2012. Você estava lá, Fábio Campos? Não, 12 não. Meu primeiro ano foi 13. Ah, entendi. 12 não. Bom, pelo menos então não tem nada a ver não teve? A Red Bull não teve duplo abandono no ano passado? Não, olha só. Então, eu achei meio, né, muito antigo. Essa estatística é curiosa mesmo. Essa realmente tinha a impressão que era tão distante assim. E foi antes da Red Bull dar o pulo, né? Pra arrancar pro mais um campeonato do Vettel. Ele é segundo, o Vettel é segundo em Spa, na corrida do acidente do Grosjean. E aí depois o Monza é um desastre completo. Exatamente. Aí depois vai pro Brasil e a gente sabe o que acontece, né, no Brasil. Não, depois vem Singapura e ele começa... Eu sei, né? tá falando que no Brasil, o final, né, do campeonato, ele teve aquela famosa história. E o JF não mandou estatística engraçadinha dessa vez, então acabou as estatísticas, tá? Vocês ficaram esperando uma estatística. Essa é a estatística, né? Pela primeira vez, não manda uma estatística engraçadinha. Não, ele já fez isso outras vezes, né? Mas fica aqui as estatísticas do JF para encerrar esse bloco de Fórmula 1. Fórmula 1 que não para também. Nesse final de semana já vai ter corrida, vai ter China, ou seja, já vamos ter muita coisa para comentar no próximo programa a respeito de Fórmula 1 e que também vai deixar o pessoal da categoria muito mais atento, como o Fábio Campos disse, né? Vai ter aí uma pista com condições climáticas talvez diferentes do Bahrein, com os pneus reagindo de uma outra maneira. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, com isso encerramos o primeiro bloco da Fórmula 1. Né? Vocês vão ter ainda muita coisa para ouvir. Eu não sei, no meio do bloco ouvir algumas coisas de MotoGP. MotoGP vem depois, MotoGP vem agora no bloco 2. Vai ter o Fórmula Indy no bloco 3. E além disso, Stock Car no último bloco desse Café com Velocidade, edição 558.